Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Esse é o nosso bate-papo semanal aqui no YouTube e também no Spotify. Meu amigo Edipo, manda teu recado aí, querido. Para você que já tem cidadania, já vive aqui na Itália e talvez não sabe se tem direito ou não a alguns bônus que a Itália dá para os seus cidadãos, vamos chamar assim, né? Então, existem bônus para família, existem bônus para criança, existem bônus para quem trabalha. Então, para saber isso, você pode entrar em contato com a Larissa Ioato. Ela vai fazer toda a tua documentação pós-imigração e vai te dizer, você merece isso, merece não, você tem direito a esse, tem direito a esse e tem direito a esse bônus aqui. Então, precisando de ajuda quanto a toda essa documentação pós-imigração, chama a Larissa que a Larissa resolve. Chama a Larissa que a Larissa resolve. E outra patrocinadora do nosso podcast é a nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana via judicial e também administrativa, com ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Pode ficar lá no Brasil de boinha, entre com o requerimento, espera mais ou menos aí 2 anos e já sai com o passaporte rosso na mão. Perudini Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. E para você que é brasileiro e reside aqui na Itália, que quer entender como funciona o mercado financeiro, investir aqui na Itália, como você talvez já investe no Brasil, ou investir no Brasil com o dinheiro que você ganha aqui na Itália, o Bruno da Itália Investimentos é um profissional com mais de 20 anos no setor de investimentos, seja no Brasil, que aqui na Itália também, e ele pode te atender aqui na Itália. O que ele pode fazer? Comprar casa. Se você está no Brasil e quer comprar uma casa aqui na Itália, ele te auxilia a comprar com tudo certinho para você ter direito a vir para a Itália e voltar para o Brasil. Se tem euro para enviar para o Brasil, fala com o Bruno, tem seguro para você fazer aqui na Itália, seguro para o filho, seguro para o cachorro, porque aqui na Itália tem seguro até para o cachorro, né? Tem até para gato. O meu gato não tem, não faz nada para ninguém, coitado. Eu vi ele matando um rato esses dias, mas acho que faz bem para a sociedade. Então, realmente um especialista para te ajudar a proteger o seu patrimônio e planejar os seus investimentos, seja na Itália ou no Brasil. Precisando de investir, então, chama o Bruno Pereira da Itália Investimentos, beleza? Fechou então? É isso? É isso aí. Vamos falar da nossa convidada agora? É isso, agora tem... Perdi o script agora de cabeça. A nossa convidada, ela está na Itália há 2 anos e meio e há 4 anos ela e a família dela tiveram uma filha diagnosticada com autismo. E desde então ela mostra o dia a dia da família, né, nas redes sociais para ajudar as famílias que estão no Brasil ou aqui na Itália. Então hoje ela também assessora essas famílias atípicas no Brasil e ao redor do mundo. Estamos aqui com Melissa Balão, seja bem-vinda. Muito obrigada. Aê. Leão e leoa. Leão e leoa. 2 leões aqui. Tá mais pra gatinho, né? Melissa, seja bem-vinda ao nosso bate-papo, nosso podcast, justamente para contar um pouco da tua história, contar, digamos, os obstáculos que a vida do imigrante proporciona, né? Que a gente sabe que não é fácil, não é com 2 conversas. Eu tô aqui há 15 anos já, então, eu tenho uma trajetória de perrengues, muitos acertos, muitos erros, né? Então, hoje esse bate-papo é justamente para contar um pouco da tua história, começando lá do começo, né? Do Brasil, natural de onde e o que fazia no Brasil? Nossa, vou tentar resumir, eu tenho que resumir, porque, né, eu digo que minha vida são 7 livros que eu consigo montar. São 7 histórias completamente diferentes. Eu sou nascida em Campinas, interior de São Paulo, mas é uma cidade grande, numa família simples. A gente se mudou para Belo Horizonte e eu tinha 12 anos, minha mãe fugiu, pegou as 2 filhas, fugiu de casa porque a gente sofria violências domésticas. Então minha mãe pegou as 2 filhas e fugimos para Belo Horizonte, sem conhecer um mineiro de perto. Chegamos em Belo Horizonte, passamos por muitas dificuldades. Minha mãe mudou para Belo Horizonte no ano do Collor. A gente mudou em fevereiro. 90? Em 90. Dia 19 de fevereiro, o Collor pegou o dinheiro dela no início de março. Ou seja, minha mãe economizou a vida para sair daquela vida difícil. Chegamos em Belo Horizonte, ela teve que começar tudo do zero. Passamos muitas dificuldades, dormimos no chão, muitas dificuldades. Até que minha mãe conseguiu um emprego e se casou de novo com um senhor bem mais velho, mas a gente era da classe CD, ele era da classe A, da sociedade. Então, a gente mudou a nossa vida. Salto, né? A gente foi para Belo Horizonte, só tinha matrícula da nossa escola, era escola particular. A gente estudava escola pública em Campinas, fomos para uma escola particular em BH, e ela passou esse aperto, assim. E depois ela se casou com o Jaime, que foi o nosso padrasto, e ele fez um boom na nossa vida completamente.
Ele que sim foi nosso pai, e a gente chama de Papito carinhosamente. Chamava, né, porque já é falecido. Mas ele realmente deu a nossa educação, ele sofisticou a minha mãe, a gente mudou de patamar realmente na sociedade. Eu tive uma trajetória, eu comecei trabalhando como professora de informática com 14 anos. Eu dava aula para idosos. Que legal. Isso, né? Nos anos 2000, eu vi a internet nascer, eu trabalhei na Prodenge, eu fui programadora de computadores numa empresa estatal. Eu tive um Windows 98, um K6. Eu aprendi no 95. É? Gente, é melhor a gente abafar o carro. Não, eu aprendi no MS-DOS, que é o DOS, 1, 2, 3. Eu me arrependo de não ter continuado, cara. Eu também arrependo de ter saído da área de informática. Porque o Edipo fala assim, mas o Edipo é novinho, entendeu? Só tem essa cara de acabado, mas é novinho. 40, tem quase 40, eu tenho quase 50. Então, a gente, vamos mudar essa parte. Abafa o caso. Gente, eu vi realmente a internet nascer. Em 2000, que 99, né, 98, que a internet começou, você nem sabia, 98. Eu já trabalhava, eu já era programadora na Prodenge. Então, eu entrei com 17 anos na Prodenge como programadora, passei para analista, mas eu enlouqueci naquela área de informática. Falei, não, eu quero alçar outros voos. Adolescente. Saí da área de informática, fui para a área de comunicação. Eu fiz vários testes ocasionais, porque eu fiquei meio perdida, não sabia o que eu queria mesmo da vida. E descobri que era a área de comunicação. Eu fui fazer faculdade de comunicação, fiz comunicação com habilitação em relações públicas. Da comunicação, o que paga menos é relações públicas. Mas por teste vocacional, fui para a área. Trabalhei em agência de publicidade, trabalhei com eventos, com marketing e tudo mais. E depois saí e fui fazer fotografia. Trabalhei como fotógrafa, fiz especialização e tudo. E trabalhei como fotógrafa de tênis em cadeira de rodas e fui me realizar também como atleta. Lá atrás, eu comecei como atleta desde criança, fui atleta de natação e continuei até entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha mais tempo para nadar e continuei a vida. Mas eu queria sempre jogar tênis, sempre sonhei jogar tênis. Só que eu sou baixinha, né? Tenho 1,64 m. E aí eu fui ser fotógrafa de uma ONG de tênis em cadeira de rodas. Uau. Ou seja, com deficientes físicos. E eu tenho deficiente físico na família. Meu bisavô era paraplégico. Ele teve paralisia infantil. Então, ele engatinhava. Não usava nem cadeira de rodas, não. Ele engatinhava. Então, eu tenho essa questão de maneira de lidar com quem tem deficiência desde que eu nasci. Eu fui fotógrafa de tênis em cadeira de rodas e joguei tênis com eles. Eu treinava com eles. Hoje, 3 dos que a gente treinava estão na Paralimpíadas. Vão começar, né, semana que vem. Legal. Um deles é campeão paralímpico já, tem 2 medalhas, 2 Olimpíadas, o Dani. Então, assim, é muito bacana, assim, lidar com quem é deficiente. Então, depois eu me casei, eu já estava casada quando eu fui fotógrafa, e a gente tentou engravidar. Né? Meu marido, eu falo que eu casei, eu tive uma vida complicada, mas eu casei com o meu crush da juventude. Ele era locutor de rádio. E eu era fã dele. Nossa! Tá vendo? Os locutores de rádio faz sucesso, cara. É o 104.9 jogando as melhores músicas do seu radinho. Ele era locutor de uma rádio jovem. Show. Era a Rádio Rock, da nossa bola. cidade, da de BH. Era a Rádio 107. Ele tinha tinha até um programa que era um confronto entre as escolas e tudo mais. A rádio era uma vitrine para a rua. E era na esquina da nossa escola, onde eu estudava. E a gente ia pra lá. Caramba, cara. Tu passava via ele, ficava apaixonada. Eu era apaixonada por ele. Melissa, mas tu era novinha e tal, né? Eu era. Ele não lembra de mim nessa época. Eu tinha 14 anos, ele já era locutor. E depois que a gente se reencontrou, eu já tinha 17, era novinha também. E aí que ele olhou pra mim. Não, eu perguntei porque quando eu trabalhava de locutor de rádio, só caía 60 mais, entendeu? Entendeu? Eu era o terror, era o voz de veludo das coroas, entendeu? Então... E eu tinha, acho que, uns 18, 19 anos.
Ai, que legal. As novinhas não queriam, não. Era invertido o papel. Era só 60 a mais, né? Não, a rádio que ele trabalhava só tinha ouvinte jovem, adolescente, Aham. que era a rádio rock. Era assim. E tu tocava só Não, maneira. eu só Só tocava velho. Não, só as boemias, né? A gente era o contrário. Mas aí eu namorei, a gente namorou 10 anos pra se casar, nós nos casamos e logo depois que a gente se casou, como eu já tava na idade ali, né, perto dos 30, falei, vamos tentar engravidar. E a gente começou a tentar, eu tinha 30. Até 35, com 31 não vinha, aí começamos Um tratamento aquela a buscar. loucura. Uhum. Foram 5 anos de tratamento. Gente, é a fase mais difícil para mulher. É muito cruel. Muito, muito, muito Mas por cruel. causa do quê? Dos A processos, gente não tinha ou psicológico problema. ou medicina? Então, a gente não tinha problema físico nem biológico. Meu marido já tinha uma filha, que ela já era adolescente nessa época. Então, ele não tinha problema nenhum e aí a gente começou a buscar se eu tinha algum problema. Só que os médicos não descobriram. Eu fui em 3 especialistas em infertilidade, né? Ou seja, em fertilização. E eles não descobriam nada. O problema para a mulher é a cobrança mesmo, tanto da sociedade, quando vocês vão ter filhos, vocês são casados há quanto tempo? Quanto minha mesmo. Eu queria uma realização, eu queria ser mãe, eu queria dar meu amor para uma criança. A gente não percebe, mas a gente sempre pergunta, né? Eu, quando tenho uns amigos meus que não tem filho, e daí? E daí, às vezes, o cara tem problema, como é que fica? Toda vez, mas ele deve receber isso de todo mundo, né? Deve ser um saco, né? É terrível. É uma cobrança social generalizada que não tem, as pessoas não pensam, não param de pensar. Mas às vezes não é nem por querer. Porque, tipo, eu também. Pô, tu tem 30 anos, né? Você vai casar, você não vai casar? E às vezes- Quando não namora, quando você vai começar a namorar? Aí depois vai casar. E às vezes é por opção do casal, o casal não quer ter filho. E tá tudo certo, entendeu? Mas daí pra eles é uma tortura, né? Pra eles quem quer. Pra eles que querem ter. Pra e quem não quer. conseguem. Sim, É. sim. Pra quem quer e não descobre por que não vem. E aí, a bichinha da menstruação chegava, e aí tinha mês que eu ovulei de 5 óvulos, 6 óvulos, 7 óvulos. A médica teve um dia que ela falou assim, essa última, foi a última, assim, me marcou muito. Ela falou, olha, você tá perto dos 35, vamos colocar o máximo de óvulo pra fecundar, vamos ver. Foram 6 óvulos e não vingou nenhum. Aí eu falei com o César, e ela falou, vamos ver 6. Pode ser que sejam múltiplos. Ela não falou nem que ia ser 1, 2, múltiplos. Eu falei, será? Pode ser 6? Ela falou, pode, porque são 6 óvulos bons. Se acertar, se der certo, vem 6. Vem uma cariola. Já pensou? Gente, um time É. de vôlei. Time de futebol, de futsal. com reserva. O César até ficou arrepiado na época, mas eu falei, bom, quem tá na chuva é pra molhar, vamos ver o que Deus manda. E graças a Deus não veio, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, Gêmeos, eu fico arrepiado só quando eu vejo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu fiquei muito abalada. Foi um período de depressão, eu engordei 12 quilos. Foi muito complicado, assim, esse período, porque eu me sentia muito cobrada, muito mesmo. Eu já estava com quase 35, eu falei, poxa, agora a ladeira é baixo, né? Porque aí já entra, de 35 para frente, já é chamado de pré-menopausa e tudo mais. Eu menstruei com 9 anos. Então, a chance de eu ter uma pré-menopausa, ou seja, já ter poucos óvulos, seria maior, porque eu comecei muito cedo a menstruar, né? A liberar os óvulos. E com o tratamento, você libera 5, 6, 7 por mês. E geralmente a mulher libera 1 por mês. Geralmente, 1 por mês. Quando faz tratamento, que aumenta a ovulação, libera 5, 4, 5, 6, 10 óvulos. Então, a chance da pré-menopausa é muito maior. Então, como eu estava já com 35, já fazia tratamento há 5, a médica falou, bom, nós vamos ter que parar. Você vai querer congelar óvulo? Você vai querer fazer fertilização in vitro? Aí o César falou, e aí, amor? Você que vai decidir. Eu já tenho uma filha. Você que vai decidir. Eu falei, eu vou parar de jogar com Deus, vou entregar nas mãos de Deus. E quem sabe a gente adota. Porque eu tenho um amor de mãe para dar. Eu tô com esse amor aqui.
Só que meu marido era contra a adoção na época, quando a gente parou. Ele falou, não, adoção, não sei o quê, e ficava naquela, né? É difícil você lidar com problemas que não vêm da nossa família, não sei o quê. Vamos ver o que vai dar. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí esse esperar mais um pouquinho, esperou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. No 4º ano eu já estava com 39. Eu falei com ele, eu vou marcar uma reunião como assistente social. E eu tinha uma amiga muito próxima, dona de uma escolinha, que eu era fotógrafa na escolinha dela, que estava no 2º filho adotivo. E ela me incentivou muito na adoção. E ela falou, Mel, eu marco a reunião para vocês entrarem na fila. Pode ser que não demore muito tempo. Se você não colocar que você não quer beber e tal, vamos ver a entrevista do perfil de vocês com o perfil da criança que vocês querem adotar. Porque tem isso, gente. Na minha opinião, tá? De uma mulher e mãe que quer dar o amor, eu acho meio absurdo isso. Tanto é que eu falei com a assistente social, eu falei, eu não tenho exigência nenhuma. A criança que vier para mim, eu vou acolher do jeito que vier. Eu só peço que seja com menos de 5 anos, porque a primeira infância eu acho muito importante para criança. Só isso que eu peço. Não importa a raça, tá? Nada, menino, menina, nada disso. Aí o César ele falou, não, agora tudo bem, vamos lá, vamos fazer. E a gente marcou. Eu fico emocionada só de lembrar. A gente marcou essa reunião com a assistente social. A gente marcou para abril de 2017. E no mês de março, eu tive uma menstruação muito forte, assim. Geralmente, minha menstruação demorava 2, 3 dias. E no mês de março foram 10 dias. Eu achei que eu tivesse já na menopausa. Porque geralmente na menopausa acontece isso. Tem um sangramento muito forte. Eu falei com o César, agora já não tem mais mesmo. É a última, eu não vou ser mãe biológica. Biológica. Vamos para a reunião mesmo. E só que em abril, o César trabalhava, ele saiu do rádio. Quando ele saiu do rádio, ele montou uma empresa de divulgação de cantores brasileiros. Ele trabalha, né? A gente morava lá em BH. E ele tinha um sócio que também era de outra... Ele foi divulgador de gravadora e o sócio dele também era da Universal e tal, não sei o quê. Eles montaram uma empresa de divulgação de cantores. Então, eles tinham uns cantores simplesinhos, tipo Daniel, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, esses cantores assim, simples. Então, e eles trabalhavam muito viajando. Ele viajava muito. Então, mesmo na época do nosso tratamento, a gente montou uma agenda. Agendado o negócio. Gente, foi terrível. Mas aí, em abril, ele não conseguiu mudar a agenda. E aí, a gente não foi para a reunião em abril. E a minha menstruação não veio em abril. E a minha menstruação nunca tinha atrasado nem no período de tratamento. E aí, eu falei com ele, nossa, tô na menopausa. Você foi? Aí, entrou no mês de maio e nada. Ele falou, amor, tem alguma coisa errada. Você tem que ir no médico pra ver se você vai ter que tomar hormônio, alguma coisa. Você tá muito esquisita. Você tá sentindo cólica. Você tá com dores. Eu não posso nem encostar em você. Você tá irritada demais. Você tem que olhar isso. Eu falei, quer saber? Eu vou. Mas antes de ir no médico, eu vou ligar pro médico. Já vou fazer o exame, que eu já sabia qual que é o exame que tinha que fazer mesmo. Vou lá no laboratório. As meninas do laboratório até me conheciam já. Vou lá, faço o exame e levo já o resultado. Cheguei lá no laboratório. Tem quantos dias já atrás a menstruação? 12 dias. Você tá grávida? Eu falei, tô nada, gente. Menopausa aqui. 39 já. Quase 40, menopausa. Aí elas, é mesmo, Mel? Então tá. Vamos fazer o exame. Vai sair o resultado pela internet. Você pega pela internet. Eu venho buscar aqui depois, mais tarde. Falei, tá, já manda direto pro médico, que eu já vou marcar a consulta, tá? Ela falou, vou liberar o link, você abre. Tá, aí de tarde chegou o horário de pegar o resultado, chegou o link, o César falou, vou abrir. Eu falei, já manda lá esse e-mail lá pro médico e eu já vou ligar para marcar a consulta de uma vez. Eu ligo, você manda. Tá, eu tava no telefone, ele abriu, ele falou, amor, vem cá. Eu falei, deu algum BO aí nesse exame, né? A hora que ele abriu, assim, gente, tinha tanto zero, porque o resultado não sei se homem geralmente não entende disso. É assim, de 1, sem zero. De 1 a 5 é negativo. Uhum. De 5 a 10
é duvidoso, precisa refazer o exame. E acima de 10, que é o nível do hormônio lá, HCG, acima de 10 é positivo. Não deu 10. Deu assim, era 1 e o resto da linha 0. Era 100% de certeza que... Era positivo mais do que positivo, podia ser gêmeos. E mais de 1 mês de gravidez. Aí eu mandei pra minha amiga, antes de mandar pro meu... Eu liguei pro médico, marquei consulta, mas eu liguei pra minha amiga ginecologista, obstetra, e falei com ela, que me acompanhou tudo, né? Falei, ô Ariana, tem como ser... O laboratório erra exame de gravidez? Ela falou, não, o laboratório não pode errar exame de gravidez, senão eles recebem multa. Eles não podem errar teste de gravidez e de AIDS, eles não podem errar positivo. O negativo pode até ter, falso negativo, mas positivo não pode. Por quê? Tem alguma amiga sua grávida? Porque ela já sabia. Eu falei, pois é, vou te mandar o exame. Aí ela abriu, você tá gravidíssima e tal, não sei o quê. Se não for gêmeo, você tá de 5 meses. 5 semanas. Quase, mais de 1 mês. Aí eu falei, não é possível. Aí o César pulava e falava, ai meu Deus. Pulava e, ai meu Deus, quase com 40 anos. Caramba. E ele tá assim, meu Deus do céu, agora? Eu falei, pois é, meu filho. Nós não fomos na reunião de adoção. Eu acho que tinha um motivo. Mas será que é mesmo? Eu acho que tá errado isso. Aí ela falou, você tá duvidando, né, Mel? Você não tá acreditando? Eu falei, não é possível. Ela, eu vou marcar consulta e vou marcar todos os exames que você precisa fazer. Inclusive ultrassom. No ultrassom você vai acreditar. É porque daí tu vê a criança, né? Ouve o coração. Aí, no dia da consulta, eu fui descrente. Minha mãe estava até junto na cidade na época, porque minha mãe viaja muito. Mas aí, na época, ela estava lá, ela foi junto comigo, com o César. Aí, na entrada, ela entrou na minha frente e eu fiquei atrás. Aí, o médico falou assim, ué, quem tá grávida? Aí, minha mãe, ela, claro. Porque minha mãe é muito jovem. E aí, eu falei, eu não sei, o resultado... deu positivo. Ele falou, você tá duvidando? Eu falei, vamos ver. Aí foi o exame, ele falou... Aí eu vi que ele mudou o volume do computador. E ele falou, você tá duvidando? Botou no máximo. No máximo. Aí eu falei, não sei. Por quê? Você viu alguma coisa? Aí ele, vamos ouvir? Aí ele colocou, gente, é uma cavalaria... A primeira vez, né? Vocês foram no ultrassom da primeira? Sei. Não, você não foi? É uma cavalaria que eu não esqueço do barulho até hoje, assim. E aí, na hora, eu engoli seco. Aí minha mãe perguntou assim, é só um, doutor? Aí o César, pelo amor de Deus, tem que ser só um. Dá pra ver se é só um? Aí o médico falou, não, dá pra ver, é só um. Mas tá tudo bem? Aí o César perguntou, mas tá tudo bem? Ele falou, é um embrião ainda, tá com 6 semanas. Mas tá vindo bem. Tá um embrião, tá com 6 semanas, vamos acompanhar. Leva na consulta e tal, não sei o quê. Beleza. A gravidez foi ótima, gente. A gravidez foi ótima, eu tava com medo, porque perto dos 40. Pertinho de nascer, nos últimos exames, a médica descobriu que geralmente, a placenta, o cordão umbilical tem 2 artérias e uma veia para transportar oxigênio, nutriente e tudo mais para o bebê e tal. Só que tinha uma veia e uma artéria. Não tinha 2 veias e uma artéria. Tinha uma veia e uma artéria só. E aí a médica falou, a partir de agora a gente vai fazer ultrassom semanal, porque assim que parar de crescer, a gente vai ter que tirar. Então vamos rezar para que seja acima de 28 semanas. Ele podia não se alimentar bem disso? Oxigênio. Mais oxigênio do que nutriente mesmo, assim. E eles faziam... Eu fiz eletro na barriga. Um exame maravilhoso, inclusive, de eletro. Fiz todos os exames e toda vez tinha que fazer o ecodoppler, que chama, que é o exame de oxigênio, batimento cardíaco e tal, para saber como que estava o andamento. E eu tive que aumentar o consumo de ômega 3 e algumas outras vitaminas e tudo mais,
para não ter problema de nutriente. Eu não engordei muito, eu engordei só 9 quilos a gestação toda. E foi perfeito, assim, foi até 39 semanas. Aí, a partir do momento que viu que era assim, a médica falou, olha, não pode ser parto normal, tem que ser cesárea, porque na hora do parto, ela não pode ter, tem que ser rápido. Tem que ser um parto muito rápido, porque não pode faltar oxigênio. Porque ela tem só uma veia e o pulmão dela tem que começar rápido, fora. Eu falei, tá bom, mas como é que tá? Ela, não, tá tudo bem. Ela nasceu com 2,5 kg, nasceu saudável. Gente, a Valentina nasceu, parecia uma boneca de gesso. Ela não era inchada nem nada, porque ela tinha um tamanho bom, tinha um peso bom e tal. Foi perfeito. Na hora do parto, minha médica também descobriu outra coisa. Eu tinha um mioma que estava grudando a placenta com o útero. E se eu não tivesse com essa médica, se eu fosse com uma médica inexperiente ou uma médica que não fosse especialista em parto de risco, porque ela era professora de parto de risco, eu não sabia disso não, só fiquei sabendo depois. Ela fez raspagem no meu útero, eu não tive problema nenhum. Eu conheço mulher que morreu no parto de tanto sangramento que teve, porque perdeu o útero e teve sangramento por causa disso. Chama placenta acreta. Aí eu falei, bom, já começaram as complicações, né, de uma criança. A Valentina nasceu bem, depois se desenvolveu bem, até um aninho. Quando ela tinha 8 meses, 7 para 8 meses, a gente começou a ir nos aniversários. E ela mamou no peito, tudo bem, tranquilo. Os aniversários, o primeiro aniversário que a gente foi, era tudo bem, até na hora do parabéns. Começava a cantar parabéns, e essa menina começava a gritar, esgoelar, parecia que tinha alguém batendo nela. A gente tinha que sair da festa. Por causa do barulho das palmas, tu disse? Ela não gosta de palma. Ela tem, não sei, até hoje, quando começa a bater palma, ela tem meio que... Ela coloca a mãozinha no ouvido, ainda tem um trave, assim. Mas quando ela era bebê, isso me chamou muita atenção. Eu nunca tinha tido experiência com criança com algum problema neurológico. Eu tinha um problema físico. Problema neurológico. Mas até então vocês não imaginavam nada, né? Nada, mas eu vi que tinha coisa... Tinha um caroço naquele angu. Algo estranho. Tinha algo estranho no reino da Dinamarca. E aí, eu falei com o César, a gente vai precisar pesquisar alguma coisa. Mas nesse período vocês moravam no Brasil ainda? A gente morava em BH, em Belo Horizonte. E aí, no pediatra dela, não, tá tudo bem, tá desenvolvendo bem, tá crescimento bom, peso ótimo, tá tudo bem, aparelho motor. Ela, olha, até então, era o único momento que era diferente. Ela comia direitinho, tava tudo bem, gente. Aí, com até um ano ela andou, os dentinhos nasceram idade normal, tudo normal. Aí, quando a gente encontrava no clube com outras crianças, as crianças falando e ela não. Eu falei com 10 meses. O César falou com 1 ano. Tudo bem, cada criança tem seu tempo. E aí fiquei naquilo. O pediatra mesmo falou, olha, cada criança tem seu tempo, mas a gente vai ver monitorar ela, né? Porque ela tá com poucas palavras, realmente. Ela não falava mamãe e papai. Ela falou titia com 8 meses. Titia, que eu gravei o vídeo. Ela falando titia direitinho. Não é assim, você acha que você ouviu? Não, ela falou titia. Mas depois parou. Ela não falou mais nada. Ela deu voltou para trás, um passo atrás. E isso depois, agora eu sei o que acontece com o autismo. Mas na época eu falava, coisa esquisita, gente. Ela não continuou falando mais nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Encontrava com outras crianças, as crianças estavam brincando com esse celular, ela brincava com essa caneca. Tava numa festa de aniversário, tava pintando o rosto aqui, ela ia pra piscina de bolinha. As crianças iam pra piscina de bolinha, ela ia pro lado dela. Tipo, meio que se isolava. Ela se isolava. Ela decidia o que fazer e ia fazer com outra coisa. Ela ficava com os adultos e não gostava das crianças. Ela gostava de ficar com os adultos. Ela ficava perto da gente, perto dos amigos e tal. Mas as crianças não. A criança podia até chegar perto dela, mas ela não
Não se enturmava. Não se enturmava. Eu falei, tem alguma coisa nisso. Aí eu falei, vou colocar ela na escola, porque vai ver que é porque ela tá só com contato com adulto, vamos colocar ela na escola. Colocamos ela na escolinha, ela tinha 1 ano e 5 meses. Na escolinha da minha amiga, que tem os 2 filhos adotivos. E aí, essa minha amiga, ela é sensacional, eu não sabia. Ela é pedagoga especializada em transtornos do neurodesenvolvimento. Ela bateu o olho e viu. Ela bateu o olho e viu. Ela já conhecia a Valentina, mas como ela não era pedagoga da Valentina, ela não tinha me falado nada. Ela só falou, ficava, Mel, coloca ela na escola, coloca ela na escola. E aí, eu coloquei ela na escola dela. E aí, 1 mês, eu pedi reunião. Eu falei, Ieda, eu quero uma reunião. Aí ela, Mel, eu ia te ligar. Tava aqui na minha agenda pra te ligar. E cada dia vem outra coisa e eu não te ligo. Mas vamos fazer uma reunião urgente. Eu falei, tem alguma coisa na Ieda. Você vai me falar? Ela falou, vamos conversar. Na reunião, ela me falou todos, ela e a professora, todos os sinais de autismo. Todos. Elas apontaram. Só que eu não tinha ideia o que era. E elas não falaram autismo. Porque no Brasil, pedagogo não pode diagnosticar. Diagnosticar, entendi. Mas ela me falou uma coisa muito importante. Ela falou, eu te indico para você procurar 2 especialistas, 2 médicos, uma fono e uma neurologista. Eu vou te dar o contato de 2 que eu sempre indico que elas são especialistas em transtornos do neurodesenvolvimento. Eu falei, então você tá vendo alguma coisa na Valentina? Ela falou, eu sou especialista, né, meu? Você sabe disso. Eu falei, então me fala. Ela não leva lá. Depois você me conta. Depois da consulta você me conta. Aí eu fui no pediatra. O pediatra indicou a mesma médica. A mesma neuro. Mas essa neuro estava viajando. Ela estava fazendo especialização no Canadá na época. Ia ficar 3 meses lá. E aí eu falei, putz, vou ter que esperar. Ele falou, eu não te indico outra. Tem que ser lá. Eu falei, então, você consegue encaixar um assim que ela voltar? Ele falou, pode deixar. Eu ligo, marco e te falo. E foi o que ele fez. Marcou a consulta, a gente levou nela. Na primeira consulta, a Valentina tinha 2 anos e 1 mês. 2 anos, ia fazer 2 meses, 3 dias depois. Na consulta, ela falou, eu não posso dar o diagnóstico fechado, mas eu preciso dar um pré-diagnóstico para começar as intervenções, que é o tratamento que chama, senão né? não dá para... Senão, a Unimed era plano de saúde, que a gente tinha no Brasil, não vai aprovar, e aí você não vai conseguir fazer o tratamento, vai ter que ser particular, e é muito caro. Eu falei, nossa, já começou dando um... Ainda bem que, ela falou assim, ainda bem que você tem um excelente plano aqui em BH, que vai cobrir. Hoje ele cobre todas as consultas. Ô, gente, e agora? Depois a gente fala disso. Aí ela falou, amanhã cedo, isso era umas 5 horas da tarde, amanhã cedo vocês vão lá no escritório do plano de saúde e já vai pegar a autorização e a clínica tal, que é perto da sua casa, que ela vai começar, eu já pede para a secretária já ligar para marcar as consultas, porque são muitas e é muito difícil conseguir horário. Pede para a secretária ligar, porque aí eles conseguem encaixar um horário para ela. Ela vai fazer terapia todos os dias de manhã. Ô, louco. E vai para a escola de tarde. Agora deixa eu contar para vocês um parênteses. Isso foi em fevereiro de 2020. Depois de 1 mês fechou tudo. Teve a pandemia. Tem outro detalhe. A gente estava com passagem comprada, assessoria paga, para vir para a Itália dia 31 de março. A mudança do Brasil. Calma. Aqui para a Itália. Foi depois. Mas calma. A gente estava com esse planejamento de vir para fazer o reconhecimento da cidadania. Ponto. Não era para viver. Não era para viver. É porque ela tinha muito tratamento para fazer lá. Não, a gente não sabia ainda. Tá. No dia da consulta, na hora que ela me falou isso, que tinha que começar para ontem, eu falei, peraí, a gente está com tudo programado para ir para a Itália. Que a gente vai fazer nosso reconhecimento da cidadania. Vai ficar lá pelo menos... A gente não sabe, mas é de pelo 1 a 6 meses. 6 meses. Eu sei que o reconhecimento administrativo é até 6 meses. Nessa época era a informação que eu tinha.
Ela falou, não, mas ela não pode ficar 6 meses sem tratamento. Agora é o momento crucial da neuroplasticidade do cérebro dela. Ela não pode ficar sem. A gente recebeu aqui uma outra convidada que tem os filhos também, e ela falou que tem que correr contra o tempo, porque os primeiros anos da criança são a formação e desenvolvimento do cérebro. Então, quanto mais tratamento ela fizer enquanto ela é jovem, pequenininha, mais ela vai ter bons resultados no futuro. Na verdade, é o seguinte, o nosso cérebro se desenvolve até a gente morrer. Tá? A gente não perde. Chama plasticidade. Eu não sou médica, não sou neurologista, mas eu sei todos os termos porque eu leio muito. Eu estudo demais, realmente. Chama neuroplasticidade cerebral. Essa neuroplasticidade são as ligações, terminações nervosas. A gente tem a vida inteira, por isso que a gente consegue aprender a vida inteira. Mas, nesse primeiro, até 1 ano, é o período maior, que tem maior plasticidade. Depois de 1 ano, vai diminuindo até 7 anos, que é o setup do cérebro, vamos dizer assim, o básico. O que é... Vida social... Esponja de todos os... familiares, sensorial, tudo. alimentação. Por isso que todo mundo fala, a primeira infância é a fase mais importante. E não é só socialmente, é neurologicamente também, biologicamente também, tudo. Intestino, tudo. A maioria dos problemas que a gente traz de família aconteceu até os 7 ou 8 anos, né? Os traumas, né? Que você fala. Então, ela falou, ela não pode ficar sem. Então, vocês não... se eu fosse a mãe, eu não iria agora. Pode ir depois. Mas agora, não. Não é o momento. Porque ela precisa começar o tratamento amanhã. Eu falei, meu Deus. Ela falou, ela tinha que ter começado ontem, né? Mas tudo bem. Aí a gente saiu de lá assim, né? E agora? Vamos cancelar tudo, porque a Valentina é em primeiro lugar. Aí nós ligamos para assessoria, vemos como que ia ver com passagem aérea e tal. Aí o assessor falou assim, não, tudo bem, eu te devolvo o seu dinheiro e tal, porque eu não dei entrada em nada ainda, nem aluguei nada, tá tudo bem, tá tudo certo. Devolvo. E aí a gente tinha uma viagem para Disney também. Porque a gente ia despedir, a minha irmã morava lá nos Estados Unidos na época, e ela ia se despedir da Disney com a gente. E aí a médica falou, não, pode ir. Nessa consulta mesmo a gente já tinha falado. Ela falou, não, vai, curte a Disney, vai na consulta essa manhã, mas era 15 dias depois a gente ia pra Disney. Vai pra Disney, diverte e volta pro tratamento, já com tudo encaminhado. Faz as primeiras consultas, que é a anamnese que eles fazem, né, aquela coisa. E aí vai pra Disney, leva a Valentina, deixa ela curtir, vê como é que foi, me conta depois o relatório, como que aconteceu, a viagem de avião, eu vou te explicar como que você tem que fazer. Eu falei, nossa, a nossa vida mudou, né? Tudo é diferente com ela, tudo vai ser diferente. E aí eu falei, na hora assim que eu falei com a médica, eu falei, nossa, vai ser tudo diferente daqui pra frente, né? Ela falou, vai ser tudo diferente. Vocês já sabem que é diferente criar uma criança. Vai ser muito diferente a partir de agora. Vocês vão ter muitos desafios. Eu falei, peraí, eu só quero saber de um desafio. Eu quero que ela se desenvolva para ela conseguir se defender quando ela estiver na fase de adolescência e adulta. Porque, pelo que você está me falando, ela vai ser mais ingênua. Ela falou, você vai ter que lutar, você vai ter que correr muito para o desenvolvimento dela, para ela mudar o quadro. Eu falei, não, tudo bem, não tem medo de desafio, não. Bora. Ela falou, nossa, se toda a família não me questionasse por que é autismo e falasse só que quer desenvolver, isso é tão bom. Sem sem nada. A fase, aquele choque inicial, o diagnóstico, a hora da consulta, que a médica fala, seu filho tem problema? Você vai ter muito mais trabalho do que você tem. É a coisa que a gente não quer ver. A gente se prepara, a gente lê tudo, a gente estuda sobre amamentação, sobre como dar banho, sobre como trocar, sobre como levar para a escola, sobre como fazer dever. Só que a gente não estuda para ser pai de uma criança com deficiência. A gente, quando nasce, o que é a primeira coisa que a mãe faz? Conta os dedos. Pra ver se tem 10 dedos das mãos. Mas é verdade. Isso é
é normal. Qualquer mãe, você pode perguntar pra qualquer mãe. É a primeira coisa que a mulher faz. É natural. Conta e depois põe no peito para mamar. Conseguiu mamar? Respirou? Uhum. Porque tem criança que tem dificuldade para respirar. E a gente não se atenta para essas coisas. E a grávida que tem, quando vê no ultrassom, que foi o exame que, quando eu engravidei, foi desde quando eu recebi o diagnóstico, eu falei assim, nossa, a chance de ter síndrome de Down, que é cromossomo 21, é altíssimo, porque com 40 anos, a gravidez, o nível, a chance aumenta muito. E foi no exame que eu falei assim, nossa, será que tem? Será que não tem? E o médico pediu para repetir esse exame. Mas não foi por isso. Foi porque ele viu outras coisas. O cérebro dela era maior. Porque o cérebro de autista geralmente é maior. O autismo é da formação, gente. Não é uma doença. E não tem cura. Tem uma estimulação. Até muita gente fala assim, tratamento. Não é tratamento, porque tratamento a gente trata doença. São estímulos a mais. Uma coisa que eu tinha perguntado ali antes de entrar no estúdio, né, que é bom perguntar pro pessoal de casa, é que existem níveis, né, de autismo. Então, tem aquele nível 1, 2 e 3, você estava me falando. Existe mais? Como é que funciona? Porque tem autistas que são... que tem o hiperfoco, que são quase que super-heróis, vamos dizer assim, em certos termos. Como é que mais ou menos funciona assim, que tu já conseguiu classificar? Eu não, né? Os especialistas. Os especialistas. Esses níveis são níveis de suporte. O suporte é ajuda mesmo. Se a pessoa tem nível 1, 2 e 3 de suporte. Se a pessoa não fala, se não se comunica, se não troca, se não conta histórias e tal, ela já não é classificada como nível 1. Não é nível 1. É nível 2 ou 3. E se a criança é diagnosticada muito precocemente, a chance dela ser nível 3 de suporte é muito grande. Pode diminuir o nível de autismo durante a vida? Pode. Tem vários... Pode ir melhorando o desenvolvimento. De acordo com o desenvolvimento, exatamente. De acordo com os estímulos. Quanto mais estímulos, quanto mais uso da plasticidade cerebral, quanto mais o cérebro consegue fazer as conexões e consegue se relacionar melhor, ele vai diminuindo o nível. Pode ser que seja nível 1 e vá para o nível 3? Pode também. Pode porque existe, não é piorar, chama autismo regressivo. Entendi. Que chama. Que é o que eu falei, ela falou titia com 8 meses, e depois com 1 ano e meio ela já não falava mais nada. Ela geralmente, nós temos também uma outra coisa que é técnica, mas é verdade, chama podas neurais. Sabe aquela coisa que a gente coloca, que a gente não lembra mais? Que a gente tinha uma habilidade, por exemplo, eu tocava piano quando eu era criança. Se eu não sentar agora no piano, eu não sei uma nota mais. Porque eu perdi a habilidade. Então foi uma conexão cortada, poda. Entendi. A gente tem naturalmente. Só que quem tem autismo tem podas neurais descontroladas. Perde habilidades que estão usando no dia anterior. Capaz. É muito doido. É muito maluco. E é muito difícil para os pais ouvirem um negócio desse. E aí tem muito pai, muita mãe que fala assim, nossa, eu vou fazer exame, vou procurar outra especialista, vou procurar outra opinião, vou levar em outro para descobrir. Mas por quê? Mas é genético? Mas ninguém não tem nenhum autista na minha família? Você tem na sua? Como assim? A médica me falou exatamente assim na consulta. Ela falou, vocês não perguntaram nada. Eu falei, mas para quê? Vai fazer diferença? Vai mudar? Não vai mudar. Ela falou, eu falei, só vai dificultar, eu vou criar mais empecilhos de uma coisa que eu tenho que correr contra o tempo. Se as famílias conseguissem parar e pensar assim, não tem nada que eu tenha que fazer que vai voltar, eu tenho que pensar para frente. E o que eu posso fazer para melhorar? Estimular e trabalhar. Mas o natural é entrar em luto. Isso é natural, tá? Uma parcela grande das famílias entram em luto e começam a negar. Fala, não, meu filho não tem isso, não.
Não, mas é só uma criança, cada criança tem seu tempo. Tem muito pai, que eu já vi, tem vários. Eu faço parte de. Na época que a Valentina foi diagnosticada, eu fazia parte de um grupo de mães empreendedoras em Belo Horizonte. Eu tinha uma loja de laços. Eu sou uma laceira. Eu faço laços, uma das minhas profissões, né? Que eu falei que eu tinha muitas. Mas eu tinha uma loja de laços em parceria com outras mães empreendedoras, artesãs. Uma fazia mel, a outra fazia sabonetes artesanais. A gente se juntou e tinha loja em shopping, em BH. Nós tivemos loja nos 5 maiores shoppings de BH. E tinham várias mães de autistas. E várias mães eram solteiras, quer dizer, divorciadas, porque os pais negavam. Negavam. E o problema de você negar não é só um orgulho próprio, é o desenvolvimento da criança. Da criança. A criança que sai perdendo. Porque é o tratamento que ela perdeu nos 2 primeiros anos de negação, ela podia ter desenvolvido 40% a mais. Não são só 2 anos, geralmente. O que acontece? Só vai ter o reflexo do confirmar. Porque assim, quando é uma criança muito pequena, por exemplo, a Valentina tinha 2 anos, né? Ela não tem tantos prejuízos visíveis. Os prejuízos vão acontecer lá na escola, com 7, 8 anos. E aí, esses 5 anos, 4, 5, 6 anos, sem os estímulos, vai representar a vida daquela criatura. Tudo aquilo que é formado nessa fase aí é muito importante, principalmente para alguém que tem autismo. É muito mais. A gente não consegue, eu hoje eu tenho consciência. Mas a gente que não tem pais típicos, a gente não tem ideia da dificuldade que é de ter uma criança. A gente tem a ideia de dificuldade. Nossa, meu filho tá doente, não sei o quê. Mas ele se desenvolve normal, é diferente. Tem as dificuldades do dia a dia, mas quando você tem uma criança que tem uma deficiência que não seja física e que não seja visível, porque, vamos lá, você tem as diferenças, você tem os seus desafios em casa e na sociedade. Porque a Valentina, quem me segue, quem me acompanha, quem vai estar aqui no Instagram para todo mundo ver, ela é uma princesa, ela é linda. Não é só porque minha filha não, mas ela é realmente muito bonita. E aqui na Itália ela faz muito sucesso, né? Porque ela é moreninha, tem cabelo preto, tem olho escuro, cabelo cacheado. Ela é linda de corpo, fisionomicamente. E não tem nenhum traço. Fala assim, nossa, mas ela não parece. É porque autismo não tem traço físico. A não ser... E comportamento daí, né? Comportamental. É 100%. Alguns não olham no olho. Não, algumas características, né? Não, tem o autismo é 100% comportamental. 100%. 100%. Agora tem as que se chama comorbidades, que são as coisas associadas. Tem crianças que têm seletividade alimentar. Tem crianças que eu falo, começa como criança, mas na vida adulta também. Muita gente fala assim, é só criança que é autista? Não. Adulto autista. Nasceu autista, vai morrer autista. Exato. O nível de suporte pode mudar, que é o que a gente estava falando. Suporte é ajuda mesmo. Suporte é suportar. Então, por exemplo, quem tem nível 1 de suporte consegue ter uma vida social. Pode ter algumas dificuldades, por exemplo, de ir num show, ou tem uma sensibilidade auditiva, ou tem alguma sensibilidade de tátil. A gente tinha falado também que, por exemplo, celebridades são autistas, tem né? Muitas. Tem atores, tem Elon Musk, por exemplo, é autista. O Anthony Hopkins, meu ator favorito, sempre foi meu ator favorito, e agora ele declarou recentemente, eu falei, só pode ser, né? Ele não é normal. Mas você tinha me perguntado tanto dos níveis quanto sobre hiperfoco. Hiperfoco é diferente de altas habilidades. Hiperfoco é a pessoa gostar de uma determinada coisa e se interessar por aquilo. A ponto de nem ouvir o que tem ao redor dele, né? Tanto não ouvir quanto falar só daquilo. Tem várias séries e vários filmes que retratam o autismo. Uma das séries que a própria médica indicou pra gente assim que a gente descobriu, chama-se Atypical. Tem na Netflix. Na Netflix. E o ator principal, eu até falei na nossa viagem que a gente foi no cruzeiro, o ator, o hiperfoco dele são pinguins. E ele tem altas habilidades de desenho.
E ele é nível 1 de suporte, o personagem, né? E ele fala de pinguim o tempo inteiro. Tem aquela outra série, uma advogada extraordinária, que o hiperfoco dela são baleias. Todos os casos dela, ela é uma advogada, e todos os casos dela ela resolve pensando nas baleias. Comportamento das baleias. É. Então, assim, isso é hiperfoco. Altas habilidades é quando a pessoa tem habilidades específicas. Por exemplo, o Elon Musk, ele é um gênio da tecnologia. Ele não tinha um engenheiro aeroespacial, ele estudou engenharia aeroespacial, se tornou engenheiro para desenvolver o projeto dele. Então, ele focou em cima e foi lá e desenvolveu o negócio. Loucura. O Anthony Hopkins, ele é ator. E... ele entra no personagem, ele se transforma. Não, ele é, né, sensacional. Muita gente fala assim, o Messi. O Messi não é autista, gente. Não. Só é feio. Brincadeira, porque o Messi mas é porque ele tem altas habilidades no futebol. O Messi tem altas habilidades no futebol. Só que ele é típico. Ele não tem problema de neurodesenvolvimento. Ele é simplesmente um gênio. Igual muita gente fala assim, o Pelé. Daniel, o português lá, o Cristiano Ronaldo. Né? São fenômenos. Mas o Cristiano Ronaldo, ele não nasceu com dom, né? Ele que treinou. Uhum. Mas altas habilidades é isso. A pessoa tem um dom. O Pelé tinha altas habilidades pro futebol e não era autista. Então, assim, altas habilidades é isso. Tem habilidades superiores. Mas isso é só 15%, 20% dos autistas. E tem como a pessoa ser diagnosticada depois de adulto? Tem. Tipo, 40 anos? Muito. Tem muitos pais que são diagnosticados depois que o filho é diagnosticado. E daí, às vezes, ele pensa, por isso, então, que eu gosto de tal coisa, ou do que eu... Ou por isso que eu sofri bullying na infância. Por isso. Pelos sintomas. Ou, gente, a Valentina no Brasil, ela fazia musicoterapia, aqui ela também faz. Mas ela fazia musicoterapia. A musicoterapeuta dela era autista. É autista, a Aline. E ela descobriu na faculdade. Tu vê, né? Fazendo... porque ela se especializou em musicoterapia para crianças autistas. E ela era. A vida dela gostava tanto, provavelmente ela devia ter uma conexão tão forte, né? Não, e ela é assim... O hiperfoco dela são suculentas. A minha mulher deve ser também. Minha avó também. Tá? Não, tem uma coleção lá, que pelo amor de Deus. Não, eu tô falando do hiperfoco dela. Mas assim, ela descobriu na faculdade, porque ela falou, mas eu sou assim também. Mas eu também tive isso quando eu era infância. Olha, mas eu sofri isso também. Era assim também. E foi conectando, foi encaixando, né? E o que acontece com a maior parte das mulheres que descobrem o autismo na fase adulta? Por que a maioria são mulheres? Porque a mulher consegue mascarar os sintomas e fingir que não tem aquele problema. Mas por que elas conseguem? Ela tem a gente tem facilidade isso, maior? facilidade. A mulher tem isso como habilidade. A tipo, mulher abre quando mão. Tá braba também, essas coisas? Não, né? Essa parte a gente não consegue. A gente já transforma o olho, voa, fica né? vermelho, né? Não, o olho, a gente fuzila com o olhar. A cara, né? Não nega. A cara não nega. O olhar de uma mulher brava não tem jeito, não. A gente não consegue fingir essa parte, né? Uhum. Mas a mulher, nós, homens e mulheres, nós somos atores sociais. No trabalho, a gente tem um comportamento assim, na escola a gente tem um comportamento assado, em casa a gente tem um comportamento... Nós somos assim, ser humano é assim. Só que, principalmente, quando é nível 1 de suporte, que consegue lidar com problemas, chega um ponto que a pessoa fala, poxa, surtei, né? Não dou conta disso. Chega em casa, aí chama shutdown, que aí a pessoa chega em casa, desmaia. Desmaia, ou então acaba entrando em pânico. Exaustão, né? Exaustão, choro, desespero. Tem isso. tudo isso. E aí a gente não sabe por quê. E aí depois vai descobrir e fala, putz,
Era por isso. E eu poderia ter desenvolvido melhor, ou poderia ter medicamento, ou poderia ter simplesmente um acompanhamento neurológico para saber como me equilibrar. A Valentina é nível 3 de suporte. O que é nível 3 de suporte no autismo? É uma pessoa que não consegue fazer nem as necessidades básicas. Ela tem 6 anos e meio. A gente que escova os dentes dela, até hoje. Ela não sabe escovar dente sozinha. Ela segura, ela tem força na mão, não tem esse tipo de problema. Tem outras crianças que não têm, que têm dificuldade para segurar lápis, dificuldade. Ela não tem. Ela desenha? Desenha muito bem. Mas com a escova ela tem dificuldade. Não, ela... Sabe aquela criança que tem força demais? Não consegue controlar a força? Ah, pode se machucar. Ela, por exemplo, ela vai virar o leite, a gente tem que segurar o leite para ela virar, senão ela vira a garrafa inteira. Ela não consegue ter esse controle ainda, a gente está ensinando. Trabalhando. A fralda, ela ainda não desfraldou completamente. Quando vai na piscina, ela se escarica. Aqui fala escarica, que eu acho mais bonitinho até do que falar. Ela faz, então eu tenho que colocar fralda nela quando vai na piscina, porque senão suja a piscina. Entendeu? E não é uma vez, 2, 3, 4, 5. Tem várias pessoas que têm problemas intestinais e interferem no desenvolvimento neurológico. Tem problema de intestino irritável, que tem a ver com autismo. Tem um monte de coisa, gente. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta para voltar o bate-papo ali com a Melissa e falar também sobre o tratamento, né, que vocês encontraram aqui na Itália, né? E o motivo, né, pelo qual pelos motivos por qual vocês hoje se encontram na Itália, né, e estão fazendo o tratamento dela aqui na Itália, né? Manda teu recado, meu amigo Ed. Falando de Itália, se você precisar renovar, se você vive aqui na Itália e precisar renovar toda a documentação brasileira, passaporte, inclusive eu fiz os CPFs das minhas filhas que nasceram aqui. A Lívia nasceu no Brasil, mas ela veio com 1 ano, então ela não tinha CPF. A Alice nasceu aqui, é brasileira, mas também não tinha CPF. Então a gente fez os CPFs delas, vão fazer a identidade, porém tem que ir lá no Brasil quando for. Então tudo isso eu fiz com a Larissa em ato. Ela pegou toda a minha documentação, tinha passaporte, tinha carteira ali que estava vencido, passaporte vencido há 7 anos já, que faz uma cara que eu não vou. Então, toda essa parte de documentação brasileira, para quem vive aqui na Itália, você pode chamar a Larissa em ato. Então, precisou de ajuda, chama a Larissa. Que a Larissa resolve. Outra patrocinadora também é a nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também a administrativa, com ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Fica no Brasil, entra com o processo, espera mais ou menos aí uns 2 anos e já sai com o passaporte rosso na mão. Já passa a fila, já vem abanando o passaportezinho vermelho. Show de bola. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Estamos de volta, depois da nossa pausa. Melissa, manda teu recado, Ed, já mandou? Vou mandar, já mandei, né? Falei, contrata a Larissa que você não vai se arrepender. E contrata a Úrsula para ter uma assessoria de primeira. Melissa, dentro desse panorâmica todo que foi falado sobre o autismo, diagnóstico, né, os primeiros tratamentos e tal, a decisão de vocês vir para a Itália, não só por documento, tem tudo a ver com o tratamento da filha de vocês? A nossa decisão foi exclusivamente para Valentina. No início, né? Depois que a gente veio para cá, a gente descobriu outras coisas. Mas quando a gente decidiu, falou assim, nossa, vamos para a Itália? O que acontece? A gente tinha essa questão da documentação, já estava tudo pronto, a minha irmã já tinha feito tudo, minha mãe já tinha feito a documentação dela, a Vanessa já tinha feito dela, porque elas vieram no prazo delas, e eu que parei. Como eu voltei, né, dei um passo atrás, eu falei assim, agora eu não vou interromper o tratamento da Valentina para ir para a Itália fazer esse documento, não, vou deixar para lá. Depois eu faço, quando ela estiver maior, vou continuar o tratamento dela aqui. E aí a Vanessa e minha mãe ficaram na minha cabeça, até que o César falou assim, ele é muito sábio, ele foi procurar na internet, ele sabia que para me convencer tinha que mostrar benefício para Valentina. Argumentos, né? E eu estava focada, eu só queria saber de autismo, só estudava sobre autismo, tanto é que, né, conhecimento. E aí ele descobriu a lei que
A escola aqui na Itália, não existem escolas especiais desde 1977. Proibido escola especial na Itália desde 77, o ano que eu nasci. E no Brasil, só esse ano. Ah, proibiram então? Agora Brasil? Não pode mais. Tipo aquelas APAI que a gente conhecia. APAI, A PAI, não, a PAI existe, mas para outro tipo de suporte. Outra finalidade. Não é escola mais. Entendi. As crianças agora fazem parte da sociedade. As crianças sempre fizeram parte da sociedade. É verdade. Mas como as escolas, a formação, a primeira infância, a infância... dentro das escolas a gente conhece pessoas com deficiência e pessoas normais. Uhum. Se tem separação, você não tem contato com quem não tem com quem é diferente. E aí quem é diferente fica sempre à margem da sociedade. E aí quando vai entrar no mercado de trabalho, como é que faz? Não entra. Só fica no especial. E aí quando vai numa festa de aniversário, não vai ser chamado. Não se enturma, né? Não vai ser convidado. É. Porque ninguém conhece. Só vai ter contato com quem é especial. E aí os pais acabam saindo da amizade dos outros, dos normais, porque não convida o filho, porque é muito difícil. A criança tem horários, tem rotina, tem crises, grita, chora, esperneia, se joga. Mas se eles já se conhecem da escola, eles já se conhecem. Eles já se conhecem. Já se conhecem, tem mais intimidade, talvez, mais afinidades. Cria laços. Cria laços. Não são todos. Uhum. Não são todos, gente. Pessoas. Tem gente que a gente tem afinidade com determinadas pessoas e com outras não. Uhum. Isso faz parte. O santo não bate às vezes, né? A gente não tem... Né? Tem uns que é bom até ficar longe, né? Tem um caquedo aí que é melhor ficar mais excluído, realmente. E aí, mas se você não tem contato, você não sabe que ele existe. Verdade. Então, o César leu a lei e me mostrou. Argumentou, no caso. Não, ele só me mostrou. Ele falou, Ah. lê essa lei. Aí eu li a lei, li a Constituição, li a outra lei que é da deficiência. Aí fui lendo, né, as leis da Itália. Eu falei, gente, é muito mais... O Brasil vai chegar? Vai. Muito mais inclusivo, né? O Brasil vai chegar aí? Vai chegar. Mas será que eu vou ter tempo para esperar? Será que a Valentina vai ter tempo para esperar? Uhum. Quando ela for maior. No grupo das mães, eu tinha mães que... Gente, teve uma mãe que o filho dela é da idade da Valentina, também nível 3 de suporte. Ele foi negado matrícula de 13 escolas particulares. Ele não conseguiu. Ela não conseguiu matrícula na escola, teve que mudar de cidade. Ela foi para o interior para ter inclusão. Porque no interior, no Brasil, assim como na Itália, cidades menores, a inclusão é maior. Inclusão maior. Porque não tem muita gente. Uhum. Só, Melissa, e aí vocês chegaram aqui há 2 anos e poucos atrás, você falou? Então, aí quando ele me mostrou isso, eu falei, Aí ele falou assim, olha, pelo menos pensa na possibilidade. Aí a minha mãe falou, você não pode tirar a oportunidade da Valentina se desenvolver. Ah, foi no coração, né? Minha mãe foi assim, coração, minha mãe é patada de elefante, né? Leoa que... Ela pegou a espada e foi no coração. Foi de rasteira, né? Minha mãe, gente, a minha mãe é uma pessoa, assim... Ela pegou os 2 filhos saiu, Uhum. Não é à toa, ela é uma guerreira sensacional. E ela é meu espelho. E quando ela me disse isso, eu falei, mãe, desde quando que eu engravidei, eu queria ser uma mãe um pouquinho parecida com você. Você é meu espelho. Então, se você está me falando isso, eu vou dar o braço a torcer e vou ver isso. Mas, gente, eu sou tudo assim, né? Demoro para decidir, mas quando eu decido, a gente compra a passagem para 5 meses depois. 5 meses depois. Vocês fizeram aquilo que geralmente a pessoa faz, se desfaz do que tem lá, vende carro, vende tudo, bota... Carro a gente já tinha vendido, porque a gente ia vir antes, né? A gente já tinha vendido carro, mas apartamento, não. Nada. Deixamos tudo lá, alugado, né? Ficou, tá lá. Alugado, os trem, tudo. A gente desfez dos móveis. Os trem. Mineiro, uai. Eu sou campineira, mas tem jeito não. Sou mais mineira do que tudo.
33 anos eu morei em BH, né? Então... Olha só, Melissa, e aí chegou aqui... Então, aí a gente decidiu vir pra cá, fiz o reconhecimento da cidadania, aí fica aquele período que não pode fazer o tratamento no reconhecimento da cidadania, que tem que ter documento primeiro, aí vai descobrir uma coisa aqui, aí não consegue outra ali, aquela burocracia italiana, demora a cidadania, aquela meleca que a gente sabe que é a parte mais difícil, que é aquele período negro da chegada na Itália, eu não sabia o idioma, não falava. Gente, eu cheguei falando grazie, eu não sabia falar grazie, eu não sabia falar uma palavra em italiano. Como tá escrito, né? Grazie. Uma palavra. E aí você chega num lugar diferente, com cultura diferente, idioma diferente, temperatura muito diferente, porque a gente foi pra montanha, na Itália, no norte da Itália. Pra onde que você vai morar, Mel? Não sei. Vamos me colocar em algum lugar lá, ué. Onde tiver. Mas aí foi feito com assessoria daí. A gente fez o reconhecimento da cidadania e, né, naquele período de reconhecimento da cidadania, a gente teve residência. Depois eu falei, depois a gente vai conseguir alugar. Gente, eu cheguei como todo imigrante chega, achando que sabe. Né? Tendo muitas habilidades. Eu conheci, né, uma pessoa que trabalha desde 14 anos, é boa comunicadora, não sei o quê. Né, vocês viram, né, que eu falo igual uma pobre. Eu vou tirar de letra. Eu tinha feito espanhol em 6 meses, eu fiquei fluente no espanhol, vou aprender italiano assim, ó. Rápida. Sentada, eu sou esperta, inteligente, vou conseguir. E esses italianos vão me aguentar. Porque eu sou italiano também, meu avô nasceu aqui. Também vou conseguir. Gente. Não foi bem assim. O começo Nossa, foi trash. Pra falar bem em português, assim. Mas teu marido veio também? Meu marido veio. A gente arriscou, né? Porque ele tinha 90 dias pra ficar aqui, né? A gente arriscou. Porque ele veio como turista, né? Veio como turista. A gente arriscou, gente, mas deu tudo certo. A documentação saiu. Saiu em quanto tempo? A documentação saiu em 112. Mas aí a gente deu entrada no pedido dele com 90, né? Eu dei entrada no pedido dele, no prazo, para ele não ficar ilegal. Eu dei pedido e falei... Vai que atrasa um meizinho esse pedido dele, aí sai a cidadania e... gente, demorou 8 meses o dele pra sair. Pra gente ir pra entrevista, 7 meses. Não, tá bom, deu. Então, deu super certo. Saindo do Brasil... Dei sorte. Saindo do Brasil, vocês vieram com um planejamento financeiro para ficar aqui durante esse período todo e tal. E depois disso, como é que foi? Não, então... Porque vocês não voltaram pro Brasil, né? Não. Meu marido foi agora de férias 1 mês só. Não, o que acontece? A gente tinha uma ideia de como que seria, né? Aí chegou aqui, foi tudo diferente. Tudo completamente diferente do que a gente imaginava. A parte burocrática, o processo da Valentina. A Valentina só entrou na escola 8 meses depois. Caramba. Os tratamentos dela começaram só 1 ano depois. Eu não sabia nada, gente. Eu tive que descobrir tudo sozinha. E essa parte foi muito difícil, porque não tem ninguém que te explica. Não tem informação que... Não, os médicos não explicam, a assistente social não explica. Cada região funciona de um jeito, cada cidade funciona de um jeito. Uma amiga de um grupo fala uma coisa, outro grupo fala de outra coisa. Você vai procurar na internet, não tem informação. Foi por isso que eu comecei o trabalho de consultoria, porque gente, não existe informação para uma família atípica. Até mesmo italianos. Os italianos não sabem. Eu tenho uma amiga que está aqui, eu estava falando com vocês no intervalo, na pesquisa do diagnóstico do filho dela, há 2 anos e meio está tentando fazer. O diagnóstico não consegue, ainda não conseguiu, agora que saiu, 2 anos depois. Então, assim, é um prejuízo de tempo muito grande, emocionalmente, para quem já conhece. Criança, né? E para quem já sabe, porque uma coisa é uma família que não sabe o diagnóstico e ainda está em investigação e ainda com esperança de que não seja. Né? Com esperança que não seja. Às vezes a pessoa cria, né, essa esperança, né? Mas é natural, gente. A gente não quer que a criança tenha deficiência. Nosso filho, não, meu filho é perfeito. A Valentina é perfeita, mesmo com ela é perfeita. Mas esse diagnóstico é muito difícil. E aqui é mais difícil ainda. Porque os especialistas, eles são muito, muito, muito criteriosos. O governo dá toda a assistência
Depois do diagnóstico, né? É. Depois de tudo pronto, aí sim, que aí entra o governo para dar aquele apoio, dar aquele suporte. Depois do diagnóstico, ainda tem o processo para reconhecimento desse diagnóstico, tá? Não é só pegou o médico, o neurologista lá, te deu o laudo, te deu o diagnóstico e tá pronto. Não! Tem que entrar com o processo no INPS. Porque daí a criança, ela acaba sendo reconhecida também como cidadão com aquele... Não, cidadão é uma coisa. Cidadania é uma coisa. Não, digo, vamos supor assim, ela vai receber o suporte do INPS daí no caso. É como se fosse... um aposento, né? Quase uma aposentadoria. Não é uma aposentadoria, porque é uma criança. A criança não tem como aposentar. É um suporte à vida. É um suporte à vida, né? Não, mas é até 18 anos. É até outra 18 coisa. anos. Depois dos 18 anos ela vai ter que fazer um outro processo. Na verdade, assim, cada processo é muito individual. Entendi. O da Valentina tem que renovar daqui com 5 anos. Ou seja, daqui ela vai fazer uma outra bateria de exames com outros médicos. Não tem exame, é comportamental, né? Lembra? É comportamento. Mas tem sim chama perícia médica. Entendi. É um encontro com 5 médicos, que é uma bateria de perguntas. Eles fazem uma sabatina ali de perguntas para confirmar o diagnóstico do neuro. E aí ele vai ter também algum professor dela para falar sobre alguma coisa assim também ou não? Não. Falar sobre acompanhamento ou Não, não? não. Durante o tratamento, durante o acompanhamento, tem. Tem reuniões virtuais, tem reuniões presenciais. É um acompanhamento completamente diferente do Brasil. Completamente diferente do Brasil. Vai ter o médico que representa o governo, vai ter o outro que representa... Isso você está falando da perícia. Na perícia médica são 5 ou 6 especialistas. Entendi. Fono, TO, todos que vão avaliar aquele diagnóstico para dar um laudo final, assim. Para o INPS pagar os benefícios, para saber quais são próxima fase. Quantas horas de maestra de sustento, que é a professora que acompanha a criança na escola, quanto porque ela tem até uma professora a mais, né, na escola. Ela tem uma professora... É uma pedagoga especializada em autismo, com experiência já de outras crianças. Ela não entra, não é estagiária, não. Ela é especializada em autismo, que acompanha a criança X horas. Que é paga pelo governo? É paga pelo governo. Tu vê o suporte, né, Caramba. cara? É incrível. E esse tempo, quantas horas semanais é de acordo com essa perícia médica. Não é o médico neurologista que dá, não é a perícia. E tem, quem tem nível 3 de suporte tem, além da pedagoga, professora, tem uma assistente que acompanha fora no círculo social em casa. Não, na escola. Sempre na escola. Para completar o tempo da escola. Por exemplo, a maestra de sustento vai ficar 25 horas, vamos supor na escola materna, que ela estava 40 horas semanais, né? Que é de 8 da manhã às 4 da tarde. 40 horas semanais, 25 a maestra de sustento. E aí tem que completar 15. Esses 15 a comune que paga. É o município daí. Caramba. E aí os pais assinam um contrato, porque é um contrato de uma prestadora de serviço, no caso, é uma fundação que atende aquela criança. E os pais podem escolher qual fundação que vai atender. Pode mudar se quiser, o ano seguinte. Não fui bem atendido, então vou mudar. Não pode mudar durante o processo, pode mudar no final. No final do contrato. E aí a gente assina, e eu vi lá o contrato, 20 mil euros. 20 mil euros. Para cada criança. Para a Valentina, no caso, que eram 15 horas semanais. Caramba, isso aí, um ano. Um ano. 20 mil euros o ano para de aquelas suporte horas por aquelas criança. horas por criança. Você imagina, no Brasil ia ter que pagar isso. Porque lá a gente paga. Eu ia perguntar, entendeu? Tipo assim, chegou aqui, até chegar, até ter o atendimento pelo governo, os auxílios e tal, levou um tempo, levou uma parte burocrática, né? Bastante coisa, né? Mas depois que, tem tudo na mão, os diagnósticos, né? Aí o suporte do governo entra com força, né? Gente, é muito assistência, é muito forte. São muitas pessoas. A gente tem reuniões periódicas. Quando a reunião maior que a gente teve eram 20 profissionais online, uma reunião para falar do sobre desenvolvimento da Valentina, 1h30. Caramba. Dá um orgulho pra mãe, não? Gente, assim, algo extraordinário. São 20 pessoas que pararam para olhar o caso dela.
Pra olhar pra ela. Isso naquela hora. Fora o que elas prepararam para aquela reunião, todo o trabalho que foi feito naquele período de 2, 3 meses. Não é assim uma vez por ano, não. E não tem só a Valentina. Tem outras crianças. Deve ter centenas, milhares talvez, né? Entendeu? Não, aqueles profissionais não, né? É claro, eles abrangem 20 crianças, é o que eles conseguem, né? Aí depois tem um outro grupo que olha outro, mas eu acredito que todas as crianças da Itália que têm esse diagnóstico são seguidas. Todas são. Pois é. Principalmente quem tem o processo, né? Porque não são todas as famílias que sabem todos os processos que têm que ser feitos. Eu sou uma pessoa muito antenada e mesmo assim eu demorei 1 ano e meio para descobrir tudo. E ainda até hoje eu descubro uma coisa aqui e outra ali. Todo dia aprende. Uma pergunta. Pessoal que está em casa, que vive na Itália, ou vive na Europa, ou em qualquer outro lugar, que precisa saber disso, é isso que você faz hoje? É exatamente isso que eu faço. Eu dou uma assistência para as famílias, para elas conseguirem descobrir o que elas precisam fazer de acordo com a necessidade de cada criança e de cada região que ela mora. E de acordo com o país que ela mora também. Se ela tá, sei lá... eu não sei de outros países, eu sei da Itália. Da Itália. No Brasil você tem No Brasil eu sei também. Então Brasil e Itália você Brasil cobra. e Itália eu sei. Entendi. E agora no Brasil tá muito diferente. Porque agora os planos de saúde no Brasil estão cancelando os planos, tá? Até porque agora começou a inclusão, né? Não, aumentou, né, o número de terapias e os planos não querem cobrir. E não é só para crianças, para pessoas com autismo, não. São para pessoas com doenças graves. Mas eles vão ter que se adequar. Não tem como eles dizerem não. Então eles vão parar de vender. Se eu tenho... Eles cancelam o contrato. Tudo bem, mas eu vou fazer contrato com uma outra seguradora que vai fazer. Alguém vai ter que cobrir isso. É uma briga bem boa, judicialmente. E por isso que eu falo que lá no Brasil também consigo ajudar, entendeu? Ô Melissa, olha só, tipo, se você chegar aqui e tal, mas chegar aqui e já começou a trabalhar... Não, então, aí é a parte da renda, né? Eu queria saber isso, como é que vocês que a gente se mantém, entendeu? Isso. O César continua trabalhando. Online. O trabalho dele, ele desde 2007 que ele tem empresa. Ele desde 2016, menos até 2015, 14, ele trabalha online. Então, o negócio dele... De gravadoras ali, indicações. Ele é divulgador, desde 2007, a empresa dele de 2007. Então, ele sempre trabalhou online, celular, então ele precisa de um celular, numa internet, computador, trabalha onde ele estiver. O detalhe é que a gente recebe em real, né? Ele ganha em real, né? E gasta em euro. Gasta em euro. E hoje, gente, tá muito cruel. Mas, quando a gente veio, tava um pouquinho menos. Mas a gente veio com reserva financeira também. Ajuda minha mãe, ajuda... Sabe? A gente teve, sim, um suporte. Mas... E tem o aluguel, né? Os aluguéis do Brasil, que a gente que também complementam a renda. Agora, eu vou falar bem a verdade. Os benefícios que a gente recebe do governo aqui também ajudam. Não só ajudam, gente. Eles ajudam muito. A estabilizar a família. Eu imagino. O governo entende que a mãe de uma criança nível 3 de suporte de autismo, ou seja, que é uma pessoa que é grave, eles chamam de disabile, né? Quem tem deficiência aqui na Itália. Disabile grave não consegue trabalhar, porque não tem tempo. Logo, eles te dão um suporte adequado. Então, eu tenho também benefício por ser mãe. Então, eu tenho benefício meu, Melissa, e tenho benefício da Valentina e alguns outros. Tem vários, sim. Mas, gente, cada dia a gente descobre umas coisas, né? E aí certeza. vai... Bom, que você consegue daí, com o trabalho de assessoria, você consegue refletir para as outras famílias isso, né? Já que é um direito que elas têm. Exatamente. De passar isso para elas. Gente, eu fiz um levantamento... Desculpa, Marcos. Não, pode. Não, eu tava pensando aqui que as informações que você passa hoje para as outras mães, para os outros pais, eram as informações que você precisava na época quando você chegou aqui. Exatamente. Entendeu? E é isso que eu vou te falar. Você falou exatamente o gancho que eu ia colocar. Eu fiz um levantamento do que eu deixei de receber no período de 1 ano e meio. Quase 20 mil euros. Às vezes uma consultoria falta de informação pode te dar aí um benefício longínquo. Não. 2 horas de consultoria te coloca no lugar que você precisa. De informação para você fazer. Eu tenho famílias que eu faço por elas, porque elas não conseguem fazer, ou não querem, ou não sabem italiano, né?
E outras que eu só dou um direcionamento. Então, claro que tem custos diferentes. Vai de caso a caso, claro. Lembrando o pessoal de casa aí que tem diagnóstico de autismo na família, a Melissa pode estar ajudando, auxiliando, assessorando para que as pessoas tenham esse suporte do governo, né? Ou que tenha suspeita, né? Às vezes a pessoa sabe que a criança tem alguma característica, mas não tem certeza, então você pode indicar também como ela fazer esse processo, como iniciar essa busca, no caso. Sim. Como que são... Porque são dúvidas, como eu tive lá atrás, aquelas dúvidas... O que é isso? O que significa isso? Porque hoje em dia, realmente, tem muita informação. Mas tem muita informação meio que truncada, assim, mais ou menos. Que, na verdade, como existe a informação que, tipo assim, querendo ou não, o governo ele vai ter que dar suporte. Pra tu conseguir, é igual a Larissa faz o trampo dela, entendeu? Tem vários benefícios que as pessoas têm, só que não tá escancarado. Eles não falam no alto-falante. Não. Entendeu? Passa até alguns dos benefícios que eu consegui, eu dei entrada por mim, mas eu vi na televisão. O que acontece também? O entender o italiano faz muita diferença. Mesmo. Com certeza. E a gente falou, né, lá um pouquinho atrás, eu vim pra cá sem saber uma palavra. 1 mês e meio, gente, eu fui pra escola aqui, de imigrante, né, escola média, fazer escola média na escola mesmo. Em 1 mês e meio, eu não sabia falar grazie, eu passei pro nível B2. 1 mês e meio. Só a inclusão, né? Só você entrar na comunidade. Né? Eu tenho altas habilidades linguísticas, não sei. Inglês eu não consigo aprender. Mas é necessidade, faz o sapo pular. É isso aí, é água bater na bunda. Valeu a pena, então, vir pra Itália? Total. Agora, com a informação, hoje eu pensaria e estruturaria melhor a mudança, porque a Valentina teve muitas crises no primeiro ano. O César teve crise. O César não é autista, pelo menos não tem diagnóstico. O César, meu marido, ele teve crise fortíssima. E eu tive que administrar os dois. Eu tive piripaque. Teve um dia que tive ano passado. Tive um treco. Mas é porque a gente não dá conta. É um nível de estresse alto, né? Alto. Agora eu quero contar isso aqui também, pode? Pode contar. Eu fui convidada, exatamente por essa história toda, eu fui convidada a escrever uma parte de um livro. Que é esse. Pra onde que mostra? Pode mostrar. Onde que tá? Mostrando isso aqui, ó. Essa aqui. Não sei se vai dar pra aproximar. Toda dor e todo amor que sinto aqui. O Sander Neck, ele foi cantor do grupo Twister, né? E o tio Flávio foi meu professor de faculdade. Eu fiz faculdade de comunicação, ele foi professor de faculdade, 4 matérias ele foi meu professor, inclusive orientador da minha turma. E ele me convidou porque esse livro são vários relatos de pessoas que têm dor. Ou luto, ou aborto, ou violências, ou familiar que tem alguma doença muito grave. São dores que a gente realmente sente, físicas, e que a gente precisa tratamento, né? E acompanhamento e tal. E ele me chamou para contar a nossa história da Valentina, de como a gente descobriu o diagnóstico. E aí eu contei tanto da gravidez quanto do diagnóstico, e numa forma de uma carta para a Valentina, estimulando as famílias também a pesquisarem e a se orientarem melhor também, ter informações e ter um coração mais aberto mesmo para as deficiências. E aí está aqui nossa participação. A gente tem essa parte aqui no livro. E está aqui nossa assinatura. César e Melissa Bonon. Que show. Legal. Comunicadores, residentes na Itália. Inclusive, as redes sociais da Melissa vão ficar na descrição do vídeo aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato com ela para trocar e para ver como é um papo sério também, que tipo assim, se a pessoa tem uma desconfiança, que tem uma criança com esses sintomas, de procurar especialistas, né? De procurar pessoas que podem dar informação correta, entendeu? É uma corrida contra o tempo. Como eu falei antes, entendeu? Tem muita coisa na internet que a pessoa fica perdida. Se tiver um assessor para te dizer assim, faz isso, vai lá, entendeu? Tipo assim, é muito mais rápido, muito mais eficaz o tratamento, né? É mais eficiente, né? Eficiente,
É eficiente, que é a velocidade com a informação. Porque você corta caminho. Eu demorei 1 ano e meio para descobrir tudo. Se eu tivesse feito uma checklist, né, uma faz pessoa, isso. uma pessoa me orientar, gente. Em um mês, eu tenho famílias que chegam e me mandam mensagem, eu arrepio só de lembrar de uma das famílias que me chamou muita atenção. Em 15 dias já estava recebendo benefício. 15 dias, que botou o pé na Itália. Olha quanto tempo a pessoa economiza. Quanto tempo a pessoa economiza de tratamento que tem que fazer online? Porque a Valentina, eu não deixei a Valentina sem suporte. Eu fazia eu fazia tratamento dela online com as terapeutas dela do Brasil, eu pagava particular, a gente aqui. Eu fazia online. E tratamento online não é a mesma coisa. Não, com certeza. Mas eu fazia os estímulos dela em casa, com a orientação das especialistas. Eu teria economizado dinheiro, teria economizado o tempo da Valentina, das terapeutas e teria um suporte muito melhor se eu tivesse orientação. Hoje você atende só brasileiros? Só brasileiros. Só brasileiros. Italianos, famílias italianas. Eu não tive nenhuma procura de famílias italianas, mas eu tenho como atender famílias italianas, porque eu falo muito bem italiano. Quer dizer, cometo erros, obviamente, né? A gente comete erros até em português, é o italiano, né? com sotaque brasileiro, né? Que tem aquelas erros, talvez na dicção, talvez na pronúncia. Mas erros mesmo. Porque a gente comete erros até em português, né? Com certeza. Eu não vou cometer erros em italiano, óbvio. Mas eu consigo tranquilamente. Legal. O que tu mais gosta aqui na Itália? Nossa, que pergunta difícil. Posso falar bem a verdade? Pode falar. É até muito doido isso que eu vou falar. Eu fico até meio emocionada, mas foi da acolhência dos italianos. A inclusão que a minha família recebeu daquele povo, assim, que mora na montanha. São pessoas mais simples. São pessoas que cuidam do seu em prol da comunidade, que abraçaram a gente de uma maneira que não tem nem como explicar. Nem a família acolheu a gente assim, como a família italiana acolheu. Lá do nosso pedacinho. Cara, eu acredito que isso acontece nessas pequenas comunidades, né? Nessas pequenas vilarejos, né? Onde todos se conhecem, onde todos compartilham aquilo que tem, onde todos se ajudam, entendeu? Onde todos servem um ao outro. Eu acho que ter esse suporte nesse lugar, eu acho que também provavelmente fez a diferença. Total. Na vida de vocês. Gente, eu sempre falava assim, né? Gente, eu sou urbana, né? Eu sou urbanoide. Eu nasci em Campinas e morava em Belo Horizonte, na Zona Sul. A minha rua tinha ponto de ônibus. Eu atravessava a rua, tinha um supermercado gigantesco. Eu atravessava a rua do meu prédio. Tinha um supermercado. E meu sonho de vida, de falar assim, nossa, eu tô rica, eu quero morar no Alphaville. Longe dessa loucura que é essa cidade, mas de uma forma próxima de uma grande cidade. O Alphaville, lá em Belo Horizonte, Lagoa dos Ingleses, é assim. E quando eu cheguei lá no Vale Seriana, que é onde a gente mora, eu falei, eu estou no Alphaville. Comunidade próxima. Eu falei, gente, cheguei, é aqui, tô. Então, eu me senti assim que eu cheguei. Todo mundo fala assim, você vai demorar um tempo. As dificuldades que a gente passou no início não fizeram eu mudar essa ideia, não. Eu já cheguei, falei... Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Legal. Parece que eu tinha nascido ali. Que show. Muito legal. E o que a Melissa de hoje diria para a Melissa de 2 anos e meio atrás? Para a Melissa lá do Brasil, que lutava com o diagnóstico da filha, em vir para a Itália para ter um melhor atendimento. Pode ir. Você vai enfrentar dificuldade. Mas no Brasil as dificuldades serão maiores. Hoje você acha que vale muito a pena estar na Itália, justamente pelo tratamento da sua filha? Ô Marcos, eu descobri que a gente veio para cá por esse motivo. Lembra que eu falei lá no início? Nosso principal motivo foi a Valentina. Mas viver no meu Alphaville
fez com que a minha... Gente, eu tenho uma tranquilidade emocional. Eu era uma pessoa extremamente estressada. Eu tive diagnóstico de fibromialgia com 25 anos de idade. Caramba. Quando eu trabalhava na agência de publicidade. Eu tinha uma vida frenética. Eu trabalhava em 3 lugares. Eu acordava às 5 horas da manhã e dormia meia-noite. A minha vida era muito louca. E quando a gente veio pra cá, eu falei, eu não vou ficar nesse lugar por muito tempo. Quando eu vi as fotos e vídeos e tal. Até quando a gente chegou, eu falei, nossa, eu tô no Alphaville, mas eu acho que eu quero morar perto de Milão, quero morar perto de cidades grandes. E ali, 15 dias eu mudei de ideia. Foi isso. Você dormir com som de passarinho, e às vezes nem o passarinho, porque o passarinho também dorme. E de acordar e abrir a janela e ver aquelas montanhas e aquele sol, porque a gente veio pra cá em março, tava virando, né? Tava primavera. Então, existe a tranquilidade, mais, né? essa qualidade de vida, mesmo com dinheiro... Porque Dividido no Brasil, por 6? Porque no Brasil é assim, todo mundo fala, né? Antes de você ter uma qualidade de vida, você precisa ter vida. Você precisa ter muito dinheiro no Brasil para você ter uma qualidade de vida. Verdade. Tem gente que tem qualidade de vida? Tem gente que tem qualidade de vida. Quem vive lá na favela, que tem dinheiro e tem uma qualidade de vida. Tem. Aqui, a gente precisa ser rico para ter qualidade de vida. É verdade. Não. Qualquer trabalhador tem uma qualidade de vida de um médico no Brasil. Tem decência, tem dignidade, a gente vive com dignidade, eu tava falando com a Vanessa quando a gente tava vindo pra cá, eu tenho uma tranquilidade de deitar na cama e não precisar preocupar com a conta da luz que vai chegar, tem dinheiro na conta pra pagar. Ontem chegou uma multa pra mim. Eu fui no correio pegar uma recomendata daquela lá. Cheguei lá, olhei, isso aqui é multa, cara. É a busta verde, né? A busta verde é foda. Abri, multa. Cara, fui lá e, puf, na hora, paguei. Pum, Nem pensa, né? Nem pensa, cara. Por quê? Mas isso não é porque o cara ganha muito Tem rios de dinheiro sobrando, não. Qualquer pessoa que trabalha aqui, que ganha naquela faixa de 1.500 a 2.000, 2.500 com um casal, tem uma vida Tem uma muito vida, boa. a gente vive. Consegue passear, consegue ir no restaurante, consegue fazer cruzeiro. Eu também fiz paguei de ricaço lá. É bom. É uma semana de luxo, Vixe, né? Maria, tirei foto naquelas escadarias de diamante, assim, comprei roupa branca pra ir. Então, essa vantagem que eu vejo em morar aqui na Itália, né? Essa qualidade de vida que a gente sempre fala, que é algo que as pessoas no Brasil teriam que gastar muito pra ter. É fora pelo menos eu lá. A gente tinha uma classe média. Né? Era muito distante da nossa realidade. A gente almejava. Mas não sabia se eu alcançar Sim, fora a segurança, fora sistema educação, fora tudo isso que você falou de auxílio que o governo dá para sua filha que tem um diagnóstico, entendeu? Então, quer dizer, esporte. Também. Incentivo do esporte que eu acho, assim, fundamental para os jovens, adolescentes. Mas eu vou te fazer outra pergunta. Aquilo que tu não gosta aqui na Itália. Tem uma coisa que me incomoda muito. Você postou outro dia, inclusive. Vai, não sei. Eu posso muita coisa. São 2 coisas, assim, que me chamam muita atenção, que me incomodam extremamente, são jovens fumarem. Que eu acho muitos fumam muito cedo. Cigarro. Cigarro é um veneno, assim, pra... Que essa foi pra você, tá ligado? Não, ela pegou, ela apontou. Cigarro, eu acho, assim, o mal do milênio, de verdade. Cigarro e aquele refrigerante preto, que eu não vou nem fazer propaganda, mas porque provoca muitos malefícios de câncer. E mesmo as pessoas com informação continuam usando e é aprovado e é uma droga lícita. E a blasfêmia. A blasfêmia. Me incomoda muito. A gente teve uma discussão interna. Nós tivemos uma discussão interna. Por isso que nós estávamos discutindo internamente sobre isso, entendeu? É porque é cultural. A gente sabe que é cultural. Pois é, mas me incomoda. Você perguntou o que é. Não consigo. Eu me incomoda também. Tá? Me incomoda. Me dá... Sabe, eu me sinto mal. Eu peço perdão pra Deus na hora, sabia? Eu peço perdão pela outra pessoa. Isso. Perdoa ele que ele não sabe o que ele tá falando. É isso, exatamente. Só que já do ponto de vista meu, eu venho de uma família de italianos que não sabiam ler nem escrever. Que são aqueles imigrados lá, já eram agricultores aqui, então eles já tinham, vamos dizer assim, um nível de cultura baixo quando eles viajaram para o Brasil. Eu era criança, eu lembro do meu tio
bestemeando na lavoura contra os bois, porque no trabalho era... Mas não é uma coisa assim, vamos supor. Eles acreditam em Deus como o Pai, todo o Criador. Mas quando sai uma blasfêmia, não é necessariamente contra. Depois o pessoal comenta embaixo, utilizado. Não é necessariamente contra Deus. Não é exatamente aquilo que quer dizer. É mais que um descarrego de raiva. É como dizer assim, ó, cáspita. Porca merda. É uma coisa assim. Não necessariamente aquela palavra sai do coração dele contra Deus. Porém, a gente sabe que a palavra é aquela. Saiu. Aí, aqui na Itália é comum, mas aqui na Itália também eles têm essa proibição, até porque em qualquer município público, em qualquer estabelecimento público do governo e tal, não pode ser falado. Se você falar dentro de um tribunal, você vai pra cadeia. Dentro da escola, você ganha suspensão. Então, realmente, eles sabem que é mal. Só que como é cultural, é mais comum, para quem é acostumado a ouvir, não tem tanto efeito. E para quem não tem mais efeito. É só isso que eu queria dizer. Então, assim, pode ser que para mim faça menos efeito e para ele faça mais efeito. Então, tem essa discussão interna. Vai ou não vai? Mas a gente já acabou... Eu nem imaginava que esse papo ia rolar agora aqui, cara. Como para ela faz mais efeito como para você, para mim faz menos efeito. Então, eu digo assim, beleza, mas não é um problema tão grave assim. Mas para você vê que é. Mas é algo que, tipo assim, querendo ou não, eu vejo como afronta, entendeu? Falta de respeito. Eu tenho amigo italiano que não gosta também. Ele fala, tem italianos que também não. Ele odeia, mas eu tenho amigo italiano que, enquanto ele tá falando, ele fala 10 em 5 minutos. Aí tu tem que ponderar e dizer, o que eu faço? É a vírgula da conversa. Como a nossa página fala de Itália, eu tendo a, de vez em quando, mostrar que isso existe. Mas daí a gente acaba tendo discussão interna. E é justo falar sobre isso. E se a gente decidir que não fala, não mostra mais. Eu sou da opinião que, beleza, nas nossas redes sociais, nosso Instagram principalmente, tipo assim, eu acho que não tem a necessidade de trazer algo... Desnecessário. Desnecessário. Entendeu? Mas daí isso aí vai ser outra... Vai sair um podcast. Vai ser uma briga entre nós, entendeu? Beleza, então, Melissa. Eu quero agradecer a tua visita, a disponibilidade. Parabéns pela tua história, pela tua força de vontade, pela tua garra, por ser uma leoa. Obrigada! Entendeu? Justamente por estar lutando pela tua filha, né? Pelo bem-estar, pela qualidade de vida da tua família também. Beleza, meu amigo Ed? É isso. Lembrando você, então, que nessa câmera do meio, lembrando você que vai fazer cidadania ou que já fez, se você precisa toda a base de documentação brasileira e italiana, por exemplo, fazer o ISEE, que é super importante para saber quais benefícios a tua família merece. 730, que é a declaração de renda. Lembrando que na declaração de renda você consegue também um reembolso das despesas que você teve, não só sanitárias, com gato, com criança, com tudo isso, mas também do próprio aluguel. Eu pago aluguel já há 15 anos, não faço as contas do que eu já gastei de aluguel. Nem faço. Porém, todo ano eu declaro, né, vou lá ao renovo do meu contrato de aluguel e recebo, eu acho que é 18 ou 20%, uma coisa assim. Sei que vem um pouquinho de vantagem. Então, para toda essa parte de documentação pós-imigração, você pode chamar a Larissa Inhoato. Então, ela vai pensar em todas as broncas, deixando que a Itália tem de melhor para você. Show de bola. E outra patrocinadora aqui do nosso podcast, nosso bate-papo semanal, é a nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana. Então, para quem está no Brasil, pensa em vir morar na Itália, ou então nos países da União Europeia, legalmente, precisa de ter a cidadania italiana, pode contar com os serviços da Perudini Consultoria. Beleza? Era isso? Fechou, então? Melissa, mais algo que tu queria deixar pro pessoal? Muitas famílias me falam assim, eu tenho muito medo de deixar o que meu filho tem no Brasil, ou eu tenho uma luta, eu consegui fazer todo o tratamento, tem escola, tem acompanhamento e tal, no Brasil. Vale a pena ir para Itália? Eu falo, gente, não dá nem para comparar. 1000 vezes. 1000 vezes. Se joga. A dificuldade vai ter, principalmente para conseguir aluguel, e aí tem, tem como encontrar, mas dificuldade vai ter para frente, no Brasil vai ser muito mais. É que assim, as pessoas têm que escolher o difícil. Qual é o difícil? É ficar no Brasil, não tendo segurança, não tendo saúde, não tendo poder de compra? Hoje você tem assessoria, você tem acompanhamento, tem tudo. E amanhã? E daqui 10 anos? Entendeu? É tudo sobre escolher qual é o teu difícil. Exatamente. Qual é o difícil que tu estás escolhendo? Exatamente. É difícil vir para a Itália? É difícil aprender italiano? É difícil se adaptar a uma nova cultura, a uma nova realidade? Pô,
Mas se ficar no Brasil também é difícil por N motivos, entendeu? Então escolha o difícil e veja aquilo que vale mais a pena. Beleza? Então, pessoal, isso aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Forte abraço, até o próximo. Valeu! Tchau!